Nesta sexta parte dessa pregação, o Espírito Santo nos confronta e nos alinha. Quando a alma é iluminada pela verdade, o Espírito pega fogo. Receba essa palavra como direção e correção para os seus dias. É tempo de viver com clareza e intensidade no propósito. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma pregação. Deixe seu like, comente e compartilhe para que essa pregação alcance mais corações. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Primeira Coríntios 2, versículo 1, eu vou ler até o versículo 16, eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Diz assim: irmãos, na primeira vez que estive com vocês, eu não usei de palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhe apresentar o plano secreto de Deus, pois eu decidi que enquanto estivesse com vocês me esqueceria de tudo exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo cai no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus. Amém. Que sabedoria é essa? Mistério de Deus. Meu Deus, tem coisa melhor do que isso? Seu plano antes secreto e oculto. Embora ele tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo, os governantes desta era, por sua vez, não o entenderam, pois se houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É por isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhe dizemos isto, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Ela lhes parece loucura. Ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos o quê? Nós temos a mente de Cristo. Que coisa linda, irmãos. Meu irmão, quando o Espírito abre o seu entendimento, nós estávamos recentemente, eu, a Iraci e mais alguns irmãos que inclusive até estão aqui, eu acho que o Paulo e a Paula também estavam, né? Glória a Deus. Nós estávamos na Grécia. Tivemos na cidade de Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto, Atenas, Olimpo. E estudamos muito lá na caravana, a gente foi estudando. O meu genro também estava lá, o Rafael Lopes, que é pastor em Portugal. Ele foi de Portugal, a gente se encontrou lá e ele é muito estudioso. Trouxe para nós um ensino sobre mitologia, filosofia e ciência muito forte acerca das Escrituras. E teve uma hora que eu percebi assim, no ônibus, a Iraci estava assim chorando.
E eu fiquei preocupado se tinha acontecido alguma coisa. Fui conversando com ela. A gente conversou no hotel. E ela estava passada. Porque ela dizia assim para mim: amor, é verdade. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo tudo. Eu estou entendendo tudo. E eu fiquei imaginando, se ela está entendendo agora, mas a gente já serve a Jesus há quase 30 anos. Mas não, porque mesmo quando ela não entendeu, ela se apaixonou por Jesus. Ela se apaixonou por Jesus sem entender tudo. Mas o amor a Cristo, ele gerou esse entendimento. E nós estávamos lá na Grécia, irmãos, falando sobre o espírito greco, romano, sobre filosofia, estudando à luz das Escrituras, estudando a vida do apóstolo Paulo na Macedônia, em Acaia. E a Iracia caiu em si, ela disse: cara, eu estou entendendo, amor, eu estou entendendo. Ela ficou passada, e eu ria e chorava, porque eu achava legal, ela está entendendo. E ela disse: não, mas peraí, tu não estás entendendo. Eu estou entendendo, eu quero que tu entenda que eu estou entendendo. Eu digo: mas eu estou entendendo que tu está entendendo. E foi muito forte, irmãos, porque, sabe, foi uma unção assim, que pegou a gente. Como é bom entender as coisas de Deus pelo Espírito de Deus. Como é bom entender as coisas de Deus pelo Espírito de Deus, irmãos. Glória a Deus. É esse amor que eu acredito no Espírito Santo. É esse amor que eu acredito que o Espírito tem para nos revelar. Eu me lembro, o pastor João estava aqui quando eu dei o meu carro para ele. E o pastor João, uma vez ele foi, eu estava assim, eu saía para ir na igreja e desviava, né? Eu não sei o que ele veio fazer aqui também. Só veio para tomar meu carro. Porque eu fiz um voto com Deus. Eu disse: se ele vier, eu vou dar meu carro para ele. Aí eu dei minha caminhonete para ele, estou andando no carro dele assim. Glória a Deus. E ela me falou: ontem, estou com vontade de dar o meu carro. Eu digo: aí não, peraí. Deixa nós chegar primeiro. Peraí, uma coisa de cada vez, irmão. É muito bom, libera, né, o dos outros, né, irmão? Libera. Libera. Libera o dos outros aí, né? Não. Glória a Deus. E uma vez o pastor João, eu dei uma desviada assim, nos primeiros dias assim na igreja eu não me firmava, eu desviava e ia usar droga. E um dia ele foi na Boca me buscar e me levou para a casa dele. E aí o pastor João chegou, me sentou na casa dele e falou assim para mim: Luiz, eu não consigo entender onde é que eu tenho errado com você. Eu digo: não, pastor, mas você não tem culpa não, é eu mesmo que não presto. Ele diz: não, mas tem alguma coisa que eu não acertei ainda dentro do seu espírito. Tem alguma chave que o Espírito Santo ainda não me usou para... Rapaz, e eu saí dali com um temor, porque eu me senti tão amado pelo pastor João, que às vezes dava vontade de cair, e eu dizia assim: não, eu não posso cair com o pastor João, porque o pastor João me ama. Eu me senti tão amado por ele, que eu, sabe, e o que me constrangeu não foi a sua santidade, foi o seu amor. E Jesus é igual, irmão. Jesus não vai constranger ninguém com a sua santidade, é sempre com o seu amor. O amor de Cristo nos constrange. Tem muitas coisas que o Espírito Santo quer falar para a gente, quer nos revelar, mas será que nós queremos traduzir o Espírito Santo na nossa intelectualidade? E nós não vamos conseguir intelectualizar tudo que o Espírito Santo quer fazer conosco. Tem coisas que você vai entender no caminho. Se nós formos responsáveis, certamente virá maturidade, irmãos. Porque maturidade tem a ver com responsabilidade. Toda a origem da criação, querido, ela começou na mente de Deus. Ela começou na mente de Deus. E com muito respeito, eu não preciso consultar Freud para saber quem eu sou. Eu preciso consultar a Cristo. Porque descobrindo quem Cristo é, eu certamente descobrirei quem eu sou. Eu preciso conhecer a Deus, eu preciso saber quem eu sou através de Cristo.
Eu não posso viver com alguém tão especial, ter algo tão especial plantado dentro do meu espírito e não valorizar isso, e não querer conhecer isso. Jeremias 9, 23 e 24 diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas o que gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer, saber que eu sou Deus, que eu faço misericórdia, juízo e justiça, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. O Senhor está dizendo: eu queria que você me conhecesse, não pela sua força, não pela sua sabedoria, não pelo seu poder, mas pela sua entrega, pelas suas renúncias, pela sua capacidade de se esvaziar de quem você é, para você deixar eu formar a minha vida dentro de você. Irmãos, a religião não faz você pensar. Muitas vezes, na maioria das vezes, a religião impõe pensamentos sobre pessoas. Quem faz você pensar é o reino de Deus, amém? É o reino de Deus que faz você pensar, é o reino de Deus que confirma o que você está pensando, e é o reino de Deus que determina o que você deve fazer, que ensina você a executar. A sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é pacífica, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia, ela é sem hipocrisia, ela é sem parcialidade com o mal. A sabedoria do Espírito, eu conheço pessoas que não sabem ler nem escrever, mas leem a Bíblia. E quando abre a boca para falar de Deus, se você não ficar prestando atenção nos erros de português, cara, você é cheio. Eu não estou anulando e dizendo que a pessoa não tem que estudar, que ela não tem que buscar, que ela não tem que se formar. Não é isso. Eu estou dizendo que isso não anula quem Deus é na sua vida e o que Deus quer fazer. A escola do Espírito ainda fala no seu espírito. A escola do seu espírito ainda fala na sua fé. Amém, querido? Amém? Como eu falei ontem, você pode sim ser uma pessoa intelectual, letrada, e mesmo assim ser alguém humilde. Humildade não é pensar menos de si. Você pode sim ser alguém, você deve se portar. Diga ao fraco: eu sou forte. Se Deus está dizendo para você dizer uma coisa, você tem que dizer: você é forte, você pode. Tem muitas coisas que você não faz porque você mesmo diz que não pode, você se sabota, mas você pode fazer. Mas pastor, eu tenho medo da vaidade, eu tenho medo. Irmãos, humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Humildade não é você pensar menos de si, é você pensar menos em si. É possível sim ser educado pelo Espírito, e o Espírito vai te colocar os livros que você tem que ler, o Espírito vai te conduzir nas leituras bíblicas, o Espírito vai abrir a sua mente, vai abrir o seu coração, amém? Vai te ensinar a viver educadamente. O Espírito vai te ensinar princípios. Eu não estou dizendo aqui que você tem que sair da faculdade, que você tem que deixar de estudar, não, por favor. O Espírito investe na educação das pessoas, amém, irmãos? O Espírito investe mais do que o governo, até porque o governo não investe em educação, porque educação derruba governo. Mas quando você está com Deus, irmãos, como disse o pastor Juscelio aqui, quando você vai lá na fonte, quando você vai na fonte, Ele é o verdadeiro espelho que vai mostrar você para você mesmo. Você não vai se encontrar sem Deus, você não vai se achar sem Deus. Você pode fazer cursos de personalidade, de identidade, mas sem Deus você não vai se ver. Ele mostra a sua condição quando você vê você mesmo. Por isso eu preciso conhecer Ele, eu preciso saber quem Ele é. E o pior é que Satanás, ele vem criando esses mesmos espelhos fora de Deus, para que você procure a sua identidade em outra coisa. Muitas pessoas procuram a sua identidade naquilo que fazem. Irmãos, para Deus o importante é quem você é. Quando Adão caiu,
O Senhor entrou no jardim e não disse: Adão, o que você fez? Ele perguntou: Adão, aonde você está? Porque o que você fez é que te levou para onde você está. Mas e se eu quiser sair do lugar que eu entrei? Eu preciso parar de fazer o que eu estou fazendo. Amém, irmãos? Eu sou para fazer, eu não faço para ser. Eu sou para fazer. As pessoas têm sido levadas a olhares para todos os lugares, a olhar para todos os lugares para tentar descobrir. Quando você só se descobre em Deus, descobrindo quem Deus é, você descobre quem você é. Amém, irmãos? Talvez você se ache perdido na sua identidade, se ache perdido nas suas ações, mas você precisa se encontrar em Deus. Vai buscar Deus, vai buscar o Senhor, vai passar tempo com Deus. O Senhor vai renovar a sua mente, vai te ensinar a pensar em coisas boas, vai te ensinar a falar, declarações sairão da sua boca, declarações boas que vão edificar o seu espírito. Lembra que nós pregamos nos dias deste primícia, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, e todos nós com os rostos desvendados, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Transformados. Por que o Senhor quer que eu o conheça? Porque se eu o conhecer, irmão, eu vou me achar, eu vou me encontrar, eu não vou mais comprar amor pelo serviço, eu não vou mais fazer algo para me sentir alguém, eu vou entender que eu posso conquistar tudo e não ser aquilo que Deus me chamou para ser. Eu posso ter bens, tem gente que é tão rica, tão pobre que só tem dinheiro. Ah, então o dinheiro é do diabo. Não, o dinheiro não é do diabo. Quer ver o diabo, fica sem dinheiro para você ver. Parece na hora. Eu estou dizendo que as coisas que Deus tem para você, elas virão na sua identidade. Enquanto você não se encontrar, tem muitas coisas que você tem que não foi Deus quem deu. Por quê? Porque a primeira coisa que você precisa descobrir é quem Deus é. Porque descobrindo quem Deus é, você descobre quem você é. Descobrindo quem você é, você vai andar num nível de autoridade dada por Deus. Deus não pode dar autoridade se você não tiver uma identidade formada no Espírito. O que dá autoridade para você não é cargos. Nós às vezes procuramos posições, achando que as posições vão nos dar autoridade. Tem gente que só tem a posição, mas não tem autoridade. A autoridade vem de autor, não vem de posições, irmãos. Quem tinha posição, quem tinha governo na Babilônia era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade era Daniel. Quem tinha o governo do Egito era Faraó, mas quem tinha autoridade era José. E quando toda a terra do Egito começou a ter fome, eles clamaram a Faraó por pão, e Faraó disse: ide a José, e o que José falar, vocês fazem. Quando o Egito teve fome, eles foram procurar em Faraó, Faraó disse: não, fala com o Zé. O Zé que chegou no Egito como escravo, e agora a chave do celeiro está na mão dele. Aleluia! E nós estamos vivendo sim uma fome espiritual em muitos lugares. Como disse o pastor Juscelio, eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso, que nós vamos viver muitas coisas boas no meio de coisas ruins. Nós não estamos no radar deste mundo. Nós vamos viver muitas coisas boas no meio de coisas ruins. Deus vai te usar, irmãos, e se a profecia é verdadeira, e eu creio que ela é, embora Deus falou isso para o povo de Israel em Amós capítulo 8, versículo 11, que haveria uma fome sobre a terra, e não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, que eles andariam errantes de mar em mar procurando a palavra e não encontrariam. Eu quero dizer que Deus vai te abastecer, vai abastecer os teus celeiros, e você vai ter palavra, você vai ter o que dizer para os outros. Por quê? Porque você experimentou. Uma coisa é você estudar Deus, outra coisa é você experimentar, irmão. Provar e ver de que o Senhor é bom. Cada vez que você lê a Bíblia e descobrir quem Deus é, você também saberá quem você é. Você descobrirá o que Ele colocou dentro
de você que é dele. E você vai ter curiosidade e fome de descobrir isso. E você não vai estudar a Bíblia porque você tem que pregar, você não vai estudar a Bíblia porque você tem que falar de Deus para alguém. Não, você vai experimentar, irmãos, experimentar. Provar e ver de que o Senhor é bom. Deus não se estuda, se experimenta. Você precisa comer do Senhor, comer na mesa do Senhor. O que Deus é, pasmem no que eu vou dizer, e não é heresia não. O que Deus é, tu também deves ser. Como, pastor? O que Deus é, tu também deves ser. O que Ele tem, tu também deves ter. Se a Bíblia diz que Deus é amor, tu também pode ser amor. Se a Bíblia diz que Deus é justo, tu também pode ser justo. Vai e procure o teu potencial em Deus. Vai e encontre a plenitude da vida no Senhor. Você não vai conquistar somente conquistando, você vai conquistar renunciando, irmãos. Parece que essa palavra ela vai na contramão de um sistema, e ela vai. A ideia é que você seja o canal de Deus na terra, porque Deus determina e faz, e Ele vai fazer, meu irmão. Aleluia. Você sabe o que tem mais ou não sabe? Você sabe o que tem mais, irmãos? E a gente sabe o caminho de acessar esse mais. A gente sabe o caminho de acessar esse mais. A gente sabe como a gente encontra a plenitude no Senhor. Deus nos chamou para viver isso, irmãos. Agora não é pela minha força, não é pela minha sabedoria, e não é pelo meu poder, mas é por conhecer o Senhor. Eu preciso ter fome de conhecer a Deus. Eu quero conhecer Jesus. Paulo, ele fala aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 10. Paulo diz: eu desejo conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo diz: eu desejo conhecer o Cristo, o homem, o filho da Maria e do Zé, a comunhão dos sofrimentos dele, mas eu também desejo conhecer o Cristo, o Messias, o poder da sua ressurreição. E sabe, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele já tinha ido ao terceiro céu, irmãos. Ele já tinha tido visões inefáveis. Paulo, é a última carta que ele escreve para uma igreja, é a carta aos Filipenses. Ele já está beirando o final dos dias, e ele ainda diz: eu desejo conhecê-lo. Um cara que já foi ao terceiro céu, teve visões sobrenaturais, escreveu grande parte do Novo Testamento, as cartas, 3 viagens missionárias, experiências sobrenaturais, viu coisas sobrenaturais. Paulo ainda tinha um anseio: eu desejo conhecê-lo, eu desejo conhecê-lo, eu desejo conhecê-lo. Do que adianta ter tudo e não saber quem Deus é? Do que adianta trabalhar para um Deus que eu não conheço? Do que adianta falar de um Deus que eu não experimentei, irmãos? Do que eu não experimentei, porque Paulo, quando fala no capítulo 10, no versículo 10, ainda tem um 11. Ele tem um 11 ainda. Ele diz assim: para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele está dizendo para que eu, falando aos outros, eu não seja reprovado. Eu quero conhecer, porque eu não quero ser um pastor que se relaciona com os dons de Deus, se relaciona com o poder de Deus, que se relaciona com as escrituras, escrita, mas que nunca ouviu do Espírito. Nunca ouviu a voz do Senhor sussurrando. E é a voz do Senhor que vai bugar a sua mente. É a voz do Senhor que vai expandir a sua mente, irmãos. Nós estamos falando, hoje é o 6º dia que nós estamos falando de luz na mente e fogo no coração. Passo o dia inteiro pensando no Senhor, passo o dia inteiro glorificando. Glória a Deus, aleluia. Oh meu Deus, mas isso não é religiosidade não, é intimidade. Passo o dia inteiro dando glória, passo o dia inteiro, oh meu Deus, que benção, Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, você vai ver, você vai mudando o seu estado natural, você vai saindo do lugar natural. Aí tem gente que diz: eu não sei para que esse cara só fica dando glória a Deus, falando de Jesus o dia inteiro, meu Deus, aleluia, aleluia. Eu estou dentro do carro dirigindo, eu estou aleluia, glória a Deus, glorificando, glorificando. Por quê? Porque a minha mente está pensando no Senhor. Eu preciso dar declarações daquilo que eu estou pensando e sentindo. E você vai falando e você vai mudando o ambiente. Aleluia, você tem coisa para resolver. Vocês que são empresários, eu fico imaginando, você que é um empresário,
né? A gente que é pastor, Vanessa, a gente passa o dia inteiro com a Bíblia na mão, o dia inteiro orando, Jackson, jejuando pelo menos 1, 2, 3 vezes por semana. Já é difícil, cara. É difícil, não é, Fábio? É difícil. A gente é tentado a todo momento. Tentado. Eu fico imaginando um empresário que tem que lidar com gente que compra e não paga, com gente ruim, com negócio, com pessoas que enganam as outras, que entram no mercado de trabalho só para prejudicar as outras. Eu fico imaginando vocês, como deve ser difícil. O que eu faço, pastor? Pula para cá. Para nós que oramos e buscamos a Deus, meu Deus, eu fico imaginando, Juscelio, um pastor que também é empresário, que ele está aqui na igreja no domingo, aleluia, glória a Deus, e na segunda-feira ele está resolvendo problemas com funcionários, com patrões. Que difícil que deve ser. Se eu não tiver com a mente, irmão, no Cristo vivo, se eu não tiver com a mente clara, eu sei que você está orando por tranquilidade, mas paz não é tranquilidade. Paz não é tranquilidade. Você vai viver em guerra todo dia, porque você mora dentro de um corpo de carne. Você tem emoções, desejos e vontades. E Deus não fala nas tuas vontades, Ele fala nas vontades dEle, do seu espírito. Então, como você deve passar luta, se segurando para não falar coisa que não deve, se segurando para não pensar coisa que não deve. Às vezes, de vez em quando, deve escapar um palavrão. Ninguém disse é verdade, mas é verdade. De vez em quando deve escapar uma palavra torpe, de vez em quando deve escapar um olhar torpe, de vez em quando deve escapar uma vontade. Eu sei que não é com você, eu estou falando com o pessoal da internet, não é para vocês. Eu estou falando com o pessoal lá da tenda. Pastor, como que faz? Se você quer viver coisas boas no meio de coisa ruim, meu filho, você tem que estar no lado das coisas boas. Você tem que se agarrar nas promessas. Jó falou no capítulo 23, no verso 12 a 15, ele diz assim, o livro de Jó diz assim: não me afastei de seus mandamentos, dei mais valor às suas palavras do que o alimento diário. Mas quando ele toma a sua decisão, quem pode fazê-lo mudar de ideia? Ele faz o que bem deseja, portanto fará comigo tudo o que planejou. Ele controla meu destino. Não é de admirar que eu me apavore em sua presença. Não é de admirar que eu me apavore na sua presença, porque é assustador mesmo. É assustador estar na presença de Deus. É assustador porque a minha carne não pode traduzir, ela não pode discernir esse ambiente. Porque se eu entrar na presença de Deus e ficar e permanecer na carne, certamente eu não estou na presença de Deus. A minha carne não suporta a sua presença. Não suporta. Não é de se admirar que eu me apavore na sua presença. Quando penso nisso, eu entro em pânico. Está aqui. Eu entro em pânico quando eu digo: é tão assustador, Jesus. Dá a impressão que ele vai matar a gente, Fábio. Eu não sei se você está me entendendo. Tomara que você esteja. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. Eu sinto um peso de temor aqui. Eu não sei se estou conseguindo ser claro, mas tem hora assim que eu vou orar lá, eu penso que eu vou morrer. Eu digo: o Senhor vai me matar agora, porque eu não mereço estar aqui. Meu Deus. E com muito amor, como que em um espelho, Beto, Ele mostra você para você mesmo. Ele deixa você se ver. E quando você se vê, você se apavora. Você entra em pânico, como um espelho. Nós vamos refletindo, Ele vai se refletindo em mim. Eu vou olhando para mim e vou dizendo: Deus, eu não mereço estar aqui. Ele diz: eu sei. Eu penso que eu vou morrer. Eu digo: de hoje não passa. De hoje não passa. De hoje não passa. É por isso que muitas pessoas não buscam a Deus, irmãos, porque quando elas entrarem,
elas vão ter que se perder em Deus. Elas vão ter que abrir mão de muitas coisas. Você não consegue ter um pingo e um nível de controle na presença de Deus. Você não vai conseguir administrar nenhuma carnalidade, nenhum vício. Você não vai conseguir administrar nenhum vício, nenhuma carnalidade. Nada, sua alma não consegue discernir. Porque à medida que você vai entrando, é isso que Jó falou, você vai entrando em pânico. E Paulo deixou claro isso aos Coríntios, e eu e Iraci tivemos lá, os irmãos também tiveram aqui lá, Alexandre, Fernanda tiveram lá também, Paulo e Paula tiveram, mas irmãos que estão aqui também tiveram. E foi muito forte, porque Paulo está em Atenas, e ali em Atenas eu acredito que Paulo sai meio frustrado, porque era o berço da cultura, era o berço da sabedoria da época. Até os romanos, eles tinham muito da Grécia, dos deuses do Olimpo. E Paulo está tentando pregar ali no Areópago, e a Bíblia diz que Paulo sai dali zombado. Atos 16, 17, 18, Paulo sai zombado dali. E você vai perceber que Paulo nunca escreveu uma carta para Atenas, e nunca mais voltou lá. E ele sai dali, ele vai para onde, pastor Luiz? Ele sai dali, ele vai para Corinto, uma cidade carnal, cujo quem governava era a deusa Afrodite, governava os céus de Corinto. A deusa Afrodite, a deusa da imoralidade sexual, que as meretrizes desciam das cidades altas e vinham para os portos. E ali Paulo chama de carnal aquela cidade. Ele diz: vocês são carnais. Só que é interessante que para aquela cidade carnal, Paulo diz: eu tenho muito para vos dizer, mas vocês são carnais para ouvir. E ele ensina muita coisa para Coríntios. Tem duas cartas, alguns teólogos dizem que são 3 cartas, que a primeira carta é dividida em 2, mas ok, não vamos entrar em briga teológica. Paulo ensina para Coríntios sobre casamento, ele ensina sobre dinheiro, ele ensina sobre ceia, aliança, e ele ensina o texto áureo de 1 Coríntios capítulo 13 sobre amor. Sabe para quem que ele ensinou sobre amor? Para um povo carnal. Porque para Deus, irmãos, é muito mais fácil recuperar um carnal imoral do que um religioso. Para Deus é muito mais fácil pegar um pecador no caminho que reconhece as suas mazelas, do que um religioso que enfeita a sua religião com dogmas, com hábitos. E nós tivemos o privilégio de fazer uma ceia lá em Corinto. Querido, o teu campo de batalha não é teu coração, é a tua mente. O diabo vai tentar desmoralizar você na sua mente. O seu coração você entregou para Cristo, mas a sua mente também precisa vir junto. Por isso você tem que pensar no Senhor. O texto dessa primícia é Filipenses capítulo 4, versículo de 4 a 9, quando Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que vocês fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, e que guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é amável, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer, então o Deus de paz estará com vocês. Paulo está dizendo: pensa na coisa boa. Mas você olha para a pessoa, ela é ruim, mas pensa a coisa boa dela. Pensa a coisa boa dela.
Dá vontade de falar mal? Fale bem. Mas eu vou ser hipócrita? Não. Você não vai ser hipócrita, você vai ser profeta. Eu estou vendo que Deus vai dar graça, eu quero ver coisa melhor. Porque se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será abençoado. Quando Jesus te salvou e me salvou, nós éramos pecadores ainda. E ainda somos. Por isso, irmãos, o campo de batalha é a sua cabeça. Pense naquilo que é bom. O pensamento vai dar início às suas palavras, que vão dar continuidade às suas ações, às suas práticas. Porque se você determinar algo aí na sua cabeça, ninguém pode mudar. Você já viu aquela expressão, ninguém muda a cabeça desse cara? Irmãos, por isso, não tome decisões em velocidades. Tome decisões em paz, para você agir em velocidade. Mas toma decisão em paz, e quando precisar agir, você vai agir em velocidade. Decisões precisam ser confirmadas, determinadas e executadas. Se você tem a mente de Cristo, Cristo vai te conduzir. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele está dizendo: olha, quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras de sabedoria, das minhas próprias sabedorias, eu fui com o poder de Deus, para que vocês não se apoiassem naquilo que eu sei, mas que vocês se apoiassem no Espírito que habita convosco. Amém, irmãos? Amém? Como você consegue me explicar nos turnos de oração, hoje de manhã, na sexta, na quinta, ninguém está pregando, Fábio. A gente só está aqui cantando e adorando. De repente, Juscelio, vem uma nuvem, joga todo mundo no chão, e a gente fica chorando. Amém? E irmão que nunca chorou está jogado aqui no carpete. Como é que você me explica isso? Como é que você me explica? Ninguém pregou para ninguém, ninguém ensinou nada para ninguém. O simplesmente ato de ficar adorando ao Senhor. Por favor, me entenda, eu não estou dizendo que nós não devemos estudar, nos preparar, apontar, fazer a ponta das nossas espadas. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que uma coisa não substitui a outra. Você quer começar a conhecer a Deus entendendo Deus? Ei, você não vai entender. Ei, tu não vai entender. A primeira coisa que você precisa saber de Deus é que você não sabe. Eu não vou. O problema é que você quer entender a Deus para se render a Deus, quando você tem que se render a Deus para compreender o seu amor. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso de manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual que vai prosperar. Aleluia! Aleluia! Eu e as minhas histórias. Eu vou contar uma história para você que você já sabe, mas eu vou contar de novo, porque eu não me envergonho de ter que vos falar as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós outros. Eu era pastor aqui na igreja do Centro Evangelístico. Eu fui pastor ali. Pastor Saulo foi meu professor de teologia, foi pastor ali também. Jefferson e a Vanessa era líder de adolescentes. E eu fazia tarde do milagre. Eu era o pastor da tarde da bênção, irmão. Tarde da vitória. Não, era tarde do milagre, terça-feira. Fazia um culto terça-feira à tarde com 500, 600 pessoas. Era uma loucura. Uma hora misturava tudo. Gente caída na unção, gente caída endemoniada. Eu não sabia mais o que era demônio, o que era unção. Era uma confusão. E aí tinha uma senhora, ela sempre vinha com a foto. Eu dizia: você que trouxe a foto de alguém da família. Ela levantava a foto assim, ó, e chorava, levantava a foto. E eu vi que a foto era um rapaz. Aí um dia, no final da reunião, eu chamei ela. Disse: tudo bem com a senhora? É seu filho? Ela disse: é meu filho, pastor. Eu disse: a senhora só tem ele? Não, eu tenho mais 2. Eu tenho 3 filhos, pastor, 3 meninos.
2 é uma benção, mas esse aqui não vale nada, esse aqui não presta, pastor. Isso aqui ele está preso, pastor. Eu digo, está preso. Ele está preso. Mas os outros 2 não, os outros 2 são uma benção, os meninos. Esse aqui não presta, pastor. Estou até orando aqui para ver se Deus recolhe ele, faz alguma coisa. Porque é bom se livrar daquilo que é ruim. É bom se livrar daquilo que é ruim. Ou daquele que é ruim. E agora, eu disse, senhora tem mais filhos? Tem, mais 2, mas os 2 são uma benção, esse aqui não presta. Toda terça-feira da tarde ela vinha. Não. Um dia eu olhei lá do altar e ela estava com um filho bom. Um dos bons veio com ela. E o miserável lá preso. E a foto dele na mão dela. Toda terça-feira da vitória. Terça da bênção. Aí o filho dela teve um filho, estava com uma moça, casado, com uma criança no colo, devia ser casado. Eu não perguntei. E ela lá, toda terça-feira. Aí eu disse, a senhora precisa aceitar Jesus. Um dia ela disse, não, eu não preciso, que precisa desse miserável aqui, ó, que precisa. Esse miserável aqui é que precisa de Jesus. Eu sou boa, pastor, eu não faço mal para ninguém. Essa é uma coisa boa de ouvir de alguém. Eu não faço mal para ninguém. Quem para de comer da árvore da vida e quer comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele define se é bom ou se é ruim para ele. Não é o bem, não é descobrir o bem que te salva, é descobrir a verdade. Quando Adão e Eva comeram da árvore do bem e do mal, eles não puderam mais comer da árvore da vida. Amém, irmãos? E até hoje o homem é detentor do bem e do mal. E uma terça-feira ela veio para frente e aceitou Jesus, com a foto na mão do miserável. Aí eu orei com ela e tal, e o filho dela também aceitou Jesus, o outro que era o bom, não o miserável, o bom. Passou-se mais algumas semanas, ela veio o outro filho, o bom. Agora está ela, os 2 filhos bons, a nora, o neto e o outro filho, o bom também, e o miserável ali, na foto. Aí um dia eu estou lá pregando, na terça-feira veio uma unção, eu estava falando sobre as coisas estranhas que Deus faz. E aí o Espírito Santo, passei os olhos nela assim, o Espírito Santo assim, disse, meu filho, olha o que eu fiz naquela casa. Aquele miserável ganhou a família toda só com a foto. Ele nunca foi na igreja. Ele nunca leu a Bíblia. Olha isso, ele nunca leu a Bíblia. Ele nunca foi para uma casa de recuperação. E o miserável evangelizando a família toda. E o Senhor falou assim para mim, você imagina, meu filho, quando eu tirar ele da cadeia, desse jeito, e ele se tornar um pregador do Evangelho. Eis que eu faço nova todas as coisas, diz o Senhor. É assim que Deus trabalha. E você quer doutrinar a Deus. Eu quero doutrinar a Deus. Eu quero dizer, Juscelio, quem Deus deve amar e quem Deus não deve amar. Sou eu que faço as coisas loucas do mundo, levanto elas para envergonhar as sábias. Eu levanto as coisas que não são para confundir as que são. Sabe por que você está aqui? Não é porque você é porque você não é. Continue não sendo e Deus te torna. Continue não sendo porque Deus te torna. Quando você achar que você é, já era. Decisões, elas precisam ser confirmadas, determinadas e executadas. É assim que Deus trabalha. É essa mente que Deus quer para os seus crentes, para os seus filhos. Isaías capítulo 14, versículo 24. Isaías 14, 24 diz assim: jurou o Senhor dos exércitos, dizendo, como eu pensei, assim sucederá, e como eu determinei, assim se efetuará. E você pode achar o que você quiser, mas Deus vai falando que eu vou fazer assim. Pronto, Deus é assim. Ele pensa, confirma, determina e executa. Ele pensa, confirma, determina e executa. E os seus filhos devem ser assim. Nós fomos criados com a mente de Deus, irmãos. Vamos fazer uma pausa de 1 minuto para um recado importante. E já voltamos com a pregação. Se você quiser somar conosco para que o Evangelho continue sendo anunciado, pode nos abençoar de alguma forma.
contribuindo com qualquer valor através do QR Code que está na tela. Mas mesmo que você não possa ajudar financeiramente, ainda assim pode fortalecer esse ministério curtindo este vídeo, comentando, se inscrevendo no canal e compartilhando com outras pessoas. Cada atitude sua faz toda a diferença e nos ajuda a levar a palavra ainda mais longe. E eu também tenho um segundo canal onde compartilho minha rotina e um pouco do meu dia a dia com fé e simplicidade. O link está na descrição. Passa lá e se inscreve também. Agora sim, vamos voltar para a pregação que Deus preparou para o seu coração. Amém? Você já viu que tem coisa que dá errada, você vai lá e dá certo? Você já viu que você está pensando assim, cara, como é que eu fui fazer isso? Tem mensagem, irmãos, que eu prego aqui diante do Espírito Santo que eu vou falar para você. Eu vou para casa e eu fico pensando, Deus, como é que saiu de dentro de mim uma coisa dessa? Nem eu sabia que eu era sabido assim. Como é que essa coisa sai de dentro de mim? Ele disse, não tem a ver com o que você sabe, tem a ver com o que você sente de mim, tem a ver com o seu coração, não tem a ver com a sua sabedoria. Às vezes eu vou para casa e eu vou pensando, cara, que palavra é essa? Meu Deus, que unção, Jesus. Rapaz, estou ficando bom nesse negócio. Aleluia. Como é bom, irmãos, você saber que você não é. Como é bom você olhar para você como um espelho e você ver você mesmo e você saber que você não tem capacidade de fazer aquilo. Você tem capacidade de colocar um osso em alguém? Não, mas você ora e o osso aparece. Você tem capacidade de consertar o ouvido de alguém? Você tem capacidade de botar um nervo, um músculo na vida de alguém? Não, mas você vai lá, ora, e Deus traz à existência aquilo que não existe porque você falou. Meu Deus, se Deus pode trazer à existência com a tua voz, com a tua boca, sendo você um miserável homem, sendo eu um miserável homem, se Deus pode fazer coisas naturais, Caleb, conosco, os mal acabados que tem tudo para dar errado e deu certo, você imagina o que Deus pode fazer? Se a Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto dormem, se dormindo você já produz, imagina se você ficar acordado e produzir mesmo. Sem adorar, dormindo você já recebe. Imagina se você ficar acordado, Ismael, e adorar e buscar Deus. Eu vim aqui nessa noite, amanhã é a última noite da primícia, amanhã a gente só põe a tampa da panela. Mas eu vim aqui dizer para você que nós fomos criados com a mente de Deus. Nós perdemos a mente de Deus no Éden, mas nós recuperamos ela na cruz. A mente de Cristo está em nós. Então não faça nada sem a confirmação de Deus, porque a confirmação de Deus vai te ensinar a determinar, e a determinação de Deus vai te ensinar a operar em Deus. Você não pode saber as coisas de Deus e operar sem Deus. Não, escute sim o que as pessoas fazem, escute, ou melhor, o que elas falam, mas escute mais o que elas fazem. Porque para falar todo mundo fala, irmão. Para falar todo mundo fala. Chega, irmãos, de hipocrisia. Chega de hipocrisia. Escute o que as pessoas fazem, mais do que aquilo que elas dizem. Procure escutar com o que elas estão fazendo. Agradeça todos os conselhos, mas coopere com Deus naquilo que Deus está fazendo. Amém? Sem pressa. Tem um ditado populacho que diz: pressa é inimiga da perfeição. Deus está com pressa. Deus não tem pressa. Pressa é defeito de quem está atrasado. Deus quer que você entenda. Claro que depois que você entender, o plano acelera. Plá. A chave vira. Plá. Aí você não pesca mais, é o peixe que pula dentro da rede. Quando você entendeu, aquilo que você está esperando 15 anos acontece em 15 segundos. As coisas começam a trabalhar a seu favor. Então isso há uma aceleração. Mas Deus, irmãos, quer te livrar do imediatismo. Deus quer te guardar do imediatismo. Deus quer que você viva processo. Por que Deus quer que eu viva o processo?
Porque é no processo que se aprende. É no processo que se aprende. Adão já nasceu grande, mas o Filho de Deus, ele foi uma semente plantada num ventre bendito. E num ventre bendito e num ventre puro. Ah, meu Deus. Amém. Por quê, pastor? Pressa gera raiva. Pressa gera palavras torpes. Gera instabilidade. Mas como é que eu vou viver sem pressa? Minha vida é uma loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura. Correndo, correndo, correndo. Organize. Planeje. Discipline o seu dia. Mas por favor, não faça isso sem Deus. Porque às vezes você fica tão organizadinho que você não deixa um hiato no meio para Deus entrar e tirar você daquilo que você construiu, que está impedindo Deus de entrar. Você tem tudo tão sob controle que você não pode viver o sobrenatural, porque é você que controla. E Deus quer te libertar de você. Você está se sabotando, irmãos, no seu controle, nas suas organizações. Eu sei que é bom ser disciplinado, organizado, abençoado. Eu sei que isso tudo é bom. Eu sou um cara organizado, você não vai achar nada meu jogado. Eu chego em casa, enquanto eu não troco de roupa e tomo um banho, eu não me sinto em casa. Tudo organizado, meus livros organizados. Eu chego no meu escritório e diz: quem mexeu no meu livro ali? Eu sei tudo, é tudo separadinho por tema, por tópicos, meus caderninhos de mensagem. As minhas mensagens eu separo tudo, né, Dudu? O Dudu vai dizer: não mistura as minhas mensagens. Minha roupa, as camisas no guarda-roupa, as brancas, as azuis e as pretas, e assim vai. Calça jeans é de um lado, calça preta aqui, calça, qualquer calça é aqui. Por quê? Quem falou chato aí? Ninguém, né? Glória a Deus, que bom. Meticuloso assim ao extremo. Chega num restaurante para comer, caprichoso, não é meticuloso. Eu tenho que tirar as coisas de perto de mim. Tem que tirar, e principalmente tirar o pastor Ulisses de perto. Eles têm casados. Meticuloso ao extremo, irmãos. Todo organizado. Está olhando para mim por quê, José? Tu é igual? Se não for, pior. Então assim, é o meu espaço. A gente vive muito por aí, vive muito nos hotéis, dentro de aeroportos, dentro de avião, na casa de alguém. Então eu sempre aprendi a ter o meu espaço, o meu lugar. Não pega o meu lugar, irmão. Aleluia. Mas tem que deixar um hiato no meio, porque quando a glória de Deus entra, irmão, solta tudo. Acabou o caderno, acabou o que eu escrevi, acabou o que eu pensei em falar. E glória a Deus, a gente tem que soltar, irmãos. Paulo nos ensinou hoje em 1 Coríntios capítulo 2, a escola do Espírito é essa. Você precisa ter confirmação? Precisa ser determinado? Precisa operar? Precisa. O que te sustenta em tempo de crise é aquilo que você acredita de Deus, que Deus já te disse, é as confirmações do Senhor, porque a mente de Cristo, ela pensa, confirma, determina e faz. Amém? A mente de Cristo não é inconstante, não é. Tiago capítulo 1, versículo de 5 a 8, leia o que diz aí. Tiago 1, de 5 a 8, diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Inconstante é aquele que muda de ideia a qualquer momento. E no Espírito não é assim: mas a Bíblia diz que no Espírito eu tenho que ser como o vento, guiado pelo vento, eu vou para lá, vou para cá e vou para cá. Não, irmãos. O homem, ele é espiritual, ele é como um vento. Ele é como um vento. Mas só se esse vento for do Espírito, irmão.
Deixa todas as janelas da casa abertas para ver o que é que acontece. Aquele vento que seria uma benção rasga sua cortina, derruba seu vaso. Nós precisamos entender isso. Se alguém de vocês precisa de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não repreenderá porque pediram, mas quando pedirem, faça isso com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Não seja inconstante. E eu vou te falar uma coisa: o Espírito de Deus é organizado, irmãos. O Espírito de Deus não é irresponsável. O Espírito de Deus, quantas pessoas são irresponsáveis com a sua vida, com o seu dia a dia, com as decisões que precisam tomar e só transfere para o Espírito. Não, porque o Senhor me falou, o Senhor me disse, o seu Espírito, no Espírito não é irresponsável. O Espírito Santo é extremamente fiel, extremamente organizado. Não seja inconstante e vacilante em todos os seus caminhos. Diga comigo: coração puro, mente sadia. Coração puro e mente sadia. 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3, eu já estou indo para o final. Diz assim: amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. Nós temos um poder dentro de nós, irmãos. Tem, pastor? Tem. Volto a falar de humildade. Você pode pensar bem de você. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Nós temos um poder dentro de nós que ainda não se manifestou. Nós chamamos isso de latência. É uma latência gritando. Latência é o que você tem escondido dentro de você, pronto para se manifestar. São possibilidades encobertas, são probabilidades que ainda não se manifestaram em você, mas elas já estão aí dentro. Já está aí dentro de você, irmãos. Essa latência é tudo que ainda está submerso na sua consciência, mas já está aí dentro. O bem e o mal são inerentes da nossa natureza. O bem e o mal são inerentes. Nós podemos realizar atos heróicos e podemos realizar atos bárbaros. Podemos. Todos nós temos esse poder dentro de nós, de ser um herói ou ser um vilão, de ser um mocinho ou ser um bandido, de ser um santo ou ser um pecador. A batalha sempre é pelo coração do homem. Por isso que Provérbios capítulo 4, versículo 23, o Senhor pede, Provérbios 4, 23, Ele diz o que você deve guardar. Ele diz: sobre tudo que deves guardar, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Aí o 24 ele diz como você guarda o coração: evite todas as conversas maldosas, afaste das palavras perversas, olhe sempre para a frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você, estabeleça um caminho reto para seus pés, permaneça na estrada segura, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, não permita que seus pés vacilem. É isso. É isso mesmo, que os teus pés sigam o mal. Ele primeiro pede: guarda o teu coração. Sobre tudo que deves guardar, guarda o coração. Mas para mim guardar o meu coração, eu preciso pensar em coisas boas. E ele diz como que você guarda o seu coração. Cuidado com o que você toca, com o que você fala, cuidado com o que você olha. Use os 5 sentidos da alma para adorar o Senhor. Porque se você dominar a sua mente, a batalha sempre vai ser, irmãos, ela sempre vai ser por aquilo que você está pensando. Por isso o meu coração precisa estar posicionado no Senhor e a minha mente firme. Aleluia. Eu quero deixar essa palavra no seu espírito. Eu quero deixar essa palavra no seu espírito. A escola do Espírito, ela quer renovar a sua mente.
Você recebe essa palavra, meu irmão? A escola do Espírito quer renovar a sua mente. Então peça hoje para o Espírito Santo, me dá um coração igual ao teu e me dá uma mente renovada, a mente de Cristo. Eu quero pensar coisas boas, eu quero pensar coisas boas dos outros, eu quero falar coisas boas de pessoas. E se eu não achar que eu devo falar, então eu fico quieto, mas eu não falo, eu não vou construir nada com a minha boca. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, para a gente encerrar, quem aqui já pensou assim? Cara, eu era assim antes. Quem aqui tem saudade da inocência? Quem aqui tem saudade da inocência daquele tempo que você não sabia muita coisa? Você achava que todo crente era de Deus, que todo pastor era de Deus, que toda a igreja era de Deus, que tudo era de Deus. Você achava que Deus era tão bom, tão bom, tão bom, que não havia nada que eu pudesse fazer, que Deus ia me perdoar de tudo, Deus ia me abençoar de tudo, e Deus ia tolerar tudo. Quem aqui tem saudade da inocência, irmãos? De achar que todo mundo era perfeito, que todo mundo era, que a gente nunca ia ser perseguido, que ninguém nunca ia falar mal de você. Quem tem saudade da inocência, fala. Às vezes eu pego a pensar e eu fico pensando que nem aquela mulher da dracma perdida. Sabe por que a gente vai perdendo as coisas no caminho? Porque a gente não valoriza o que perdeu. Aquela mulher, ela tinha 10 dracmas, Lucas capítulo 15, versículo 8. Ela tinha 10 dracmas, 10 moedinhas num véuzinho pendurado aqui. Ela perdeu uma dracma. Irmãos, ela não continuou. Esse é o problema, a gente vai perdendo uma coisinha e continua. Perde outra e continua, a gente não valoriza porque são pequenas coisas. Meu irmão, mas você não tropeça em árvore, você tropeça em toquinho. Você não tropeça em montanhas, você tropeça em pedras. São as coisas pequenas que te roubam as coisas grandes. São as coisas pequenas do dia a dia que você não presta atenção, que eu não presto atenção, que vai roubando a gente da mente de Cristo, que vai tirando a gente daquele lugar. Aquela mulher, ela perdeu a dracma dentro de casa, aqui dentro, uma moedinha desse tamanho. Agora, as pequenas coisas que você perde dentro de casa vão determinar as grandes coisas que você vai perder fora de casa. E quando você perceber que você ora e não chora mais, quando você perceber que você está frio na fé, que você não tem mais, que você vem na igreja, mas não entra no culto, quando você perceber que nenhuma canção mais te quebra, que nenhuma palavra mais você acredita, que você não tem mais fé em nada e nem em ninguém, irmão, para tudo. Para tudo. O dia que nós perdemos a paixão e as lágrimas por aquilo que nós estamos fazendo, nós saímos da escola do Espírito. A nossa mente está contaminada. Aquela mulher não, ela parou. Ela parou tudo, irmãos. Tudo. Ela não continuou. Quando você perceber que perdeu qualquer coisa pequena que seja, para, não continua assim. Porque se você não parar, você vai perder a segunda, você vai perder a terceira. E quando você olhar para aquele véu, não tem mais uma moeda pendurada. Ela parou tudo. Ela pensou, eu não posso continuar assim. Ela perdeu a dracma dentro de casa. A Bíblia diz que a primeira coisa que ela fez foi acender a luz. O problema é que quando ela acendeu a luz, ela não viu a dracma, ela viu que a casa estava suja. Quando você acender a luz, que você chegar perto da presença de Deus, é isso que acontece, você fica apavorado, em pânico. Por quê? Porque a presença de Deus revela para a gente quem nós somos realmente. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade, vão até um pedaço, até na bênção, mas têm dificuldade de entrar até na presença. Porque a presença vai revelar você para você mesmo. Ela acendeu uma luz. E ela não viu a dracma, ela viu que a casa estava suja.
É isso que a luz faz, ela mostra você para você mesmo, ela vai mostrar a tua casa. Sabe o que ela fez? Ela não chamou o pastor para orar e disse: pastor, ora pela minha casa que está suja. Não, ela pegou uma vassoura e ela foi varrer a casa. E ela varreu a casa, e a Bíblia diz que ela procurou até encontrar. E quando ela encontrou, ela chamou as amigas e celebrou. Disse: alegrem-se comigo, porque eu encontrei a dracma que eu havia perdido. Eu quero deixar essa palavra para você andar nesse lugar. Acenda a luz, varre a casa, procure com diligência. E quando você achar, irmão, por favor, celebre. Esses dias aqui, eu tenho recebido tanto feedback de pessoas que têm dito assim: pastor, eu achei que eu era crente. Pastor, essa palavra. E eu vou falar uma coisa: nós somos uma igreja avivada. O que a gente queria é que essas cadeiras tivessem tudo pendurada no teto, e você estivesse aqui dançando, pulando e cantando. E nós celebramos, nós somos celebrativos. Nós celebramos, irmão, não precisa fazer muita festa não. A gente não dá muito trabalho para Jesus não. Se Deus não derruba a gente se joga. Mas nós pensemos que nesses dias nós precisamos preparar nossa mente para aquilo que está por vir. Porque se aquilo que está por vir nós não estivermos pensando firmemente em Jesus, Ele fará você viver em paz. A Bíblia diz que Ele conserva em paz aquele cuja mente está firme nele. Você precisa se preparar para aquilo que está por vir. E como disse o pastor Juscelio, que lado que você vai ficar? Porque tem coisa ruim, mas tem coisa, nós vamos viver coisa boa no meio de coisa ruim. É mais ou menos o que aconteceu no Egito. Tem muita gente sofrendo, morrendo, pagando um preço alto, e você vai estar saindo com despojos. É mais ou menos isso que vai acontecer. Você pode imaginar isso? Tem tudo para dar errado e dar certo. E não importa se o dólar agora está 6, se vai para 7. Você fala isso porque você não é empresário. Não, é porque eu vivo fora do radar. Eu vivo fora desse radar. A minha bênção não depende da bolsa de valores. A minha bênção depende do Senhor. Eu preciso entender em quem eu estou plugado, em quem eu estou ligado. Quem realmente governa a minha mente. Quem governar a minha mente vai governar as minhas declarações, vai governar as minhas palavras. Pastor, mas eu sou fraco. Mas a Bíblia diz que o que é fraco é para dizer o quê? Que é fraco. Não, é para dizer que está forte. O fraco diga: eu sou forte. Diga o fraco: eu sou forte. Então diga: eu vou conseguir. Diga: eu vou vencer. Diga: eu não estou doente. Mas eu estou. Então diga. Diga o que você quer e não o que você tem que dizer. Se nós não prepararmos as nossas mentes para os próximos dias, nós não vamos desfrutar de tudo que o Senhor tem. Quando você descobrir que você é a imagem e semelhança de Deus, até aquela música que a gente canta: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Inexprimíveis, inexprimíveis. E aí você pode então perceber que para Ele há importante em você. Por isso levante e cante, ao Senhor. Você tem valor.
Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito. O Espírito Santo. Deus Espírito Santo, Deus de amor, Deus de misericórdia. Pai, graças te dou, meu Deus, por essa oportunidade, Senhor, mais uma vez, de poder te adorar, louvar, exaltar e glorificar o teu santo nome, Jesus. Senhor, eu te peço, Espírito Santo, governador de todas as coisas, intercessor das nossas almas, que venha interceder por cada um dos teus filhos, dos teus servos, desse que assistiu a esta pregação, envolvendo-os, ó Deus, com teu poder, Pai. Deus amado, agraciando com a tua presença e a tua misericórdia, Senhor. Que haja renovo, que haja restauração. Meu Deus, que cessem os conflitos, Pai. Que cessem toda depressão, tristeza e angústia, Senhor. Que haja, Pai amado, novas alternativas, novas possibilidades na vida desta pessoa. Que ela venha encontrar, Senhor, o norte da sua vida, Pai, através do Evangelho vivo. Através da tua palavra, Senhor, ministrada na voz deste grande homem, Senhor. Deus Todo-Poderoso, o Senhor tem dado direção para a tua igreja e para o teu povo. Traz restauração, Senhor. Traz, Senhor, meu Deus amado, uma nova expectativa, Senhor. Oh, Deus querido, novos ermos para a vida destas pessoas, meu Pai. Caminhos no deserto, Senhor. Manancial de águas para as almas, para que sejam limpas e libertas por essas águas, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, te convido, faz morada dentro deste coração. Faz morada nesta vida, Senhor, que precisa, Senhor, se encontrar mais uma vez. Estabelece para ele, Senhor, a vitória, Pai. Oh, Espírito Santo, abençoa cada um, Senhor. Eu te peço e te agradeço, Pai, por cada vida. Continua abençoando, Jesus. Pai, eu quero ver milagres, Senhor, na vida desta pessoa. Que haja libertação, cura, transformação e milagres, Senhor. Tudo para a glória do teu nome, Jesus. Te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Continue nos ouvindo, continue assistindo essas pregações. Porque como tem edificado a minha vida, eu profetizo que vai edificar a tua vida. Para a glória do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe e um beijo no seu coração. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma pregação. Deixe seu like, comente e compartilhe para que essa pregação alcance mais corações.